Professor de Física Newton, Exercícios de Física, capítulo 4, Queda livre. Um corpo cai livremente a partir do repouso. Determine, letra A, sua aceleração. A aceleração da gravidade é de 9,8 metros por segundo ao quadrado. É a aceleração normal da gravidade ao nível do mar, no Equador. Esse valor constante. Letra B, a distância que ele cai em 3 segundos. Então, esses são os dados, né? G igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Como está partindo do repouso, V0 é 0, o tempo é 3 segundos. Então, nosso objetivo é obter a posição Y. Essas aqui são as nossas funções, a função horária, y igual a gt ao quadrado sobre 2, está associado ao tempo. A função velocidade, v igual a gt, equação de Torricelli, v ao quadrado igual a 2gy. Então, é queda livre, né? O corpo está caindo, resistência do ar desprezível. Então, como nós queremos calcular o valor de y e é dado o tempo, a gente vai usar a primeira. Y igual a gt ao quadrado sobre 2. G igual a 9,8 e o tempo é 3. Então, fica lá 9,8 vezes 3 ao quadrado. 3 ao quadrado, 9. 9 vezes 9,8 sobre 2. 9 vezes 9,8 dá 88,2. Dividido por 2, 44,1 metros. Resposta à letra B. Letra C. A sua velocidade após ter caído 70 metros. Então, aqui são os dados do problema. Y igual a 70 metros. G igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado. V0 é 0, porque repouso, o objetivo é calcular V. Então, esses dados aí, você vê que cabe a equação de Torricelli, né? V ao quadrado igual a 2gy. Então, vai ficar V ao quadrado igual a 2gy. V ao quadrado de 2 vezes 9,8 vezes 70, que dá 1.372. Raiz quadrada de 1.372 é aproximadamente igual a 37 metros por segundo. Então, observe o seguinte, né, que o problema não deu o valor da aceleração da gravidade, então nós assumimos o valor aproximado real de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Vamos para a letra D. O intervalo de tempo necessário até atingir a velocidade de 25 metros por segundo. Então, é dada a velocidade, ele quer saber o tempo, né? Então, aqui nós temos as equações. Só pode ser V igual a GT, porque ele dá o tempo, eu sei a gravidade, e ele dá a velocidade, ele dá a gravidade, que é o tempo, né? Essa aqui. Ó, V igual a GT, V igual a 25, que está aqui, ó, 25 metros por segundo. O G igual a 10. Então, basta dividir 25 por... Só trocando aqui um pouquinho, peraí. Ok, continuando aqui. Só corrigir que aqui é 9,8. Tinha 10 aqui, é 9,8. Então, o tempo vai ser igual a 25 dividido por 9,8, que é igual a aproximadamente 2,6 segundos. O intervalo de tempo necessário para o corpo cair 3,0 vezes 10 ao quadrado metro. 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que é 100. 100 vezes 3, 300. Então, o y é 300, é a posição. O g é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Ele quer saber o valor do tempo. Então, aqui, ó, vou usar essa primeira. Y, gt ao quadrado sobre 2. Então, vai ficar o g vale 9,8, o y vale 300. 9,8 dividido por 2, 4,9. O 4,9 vai passar dividindo. 300 dividido por 4,9. Então, t ao quadrado é igual a 61,2. Se você dividir 300 por 4,9, vai dar 61,2. Agora, aqui ao quadrado, vai passar raiz quadrada. Raiz quadrada de 61,2 é aproximadamente igual a 7,8 segundos. Está aí a resposta. Questão 2. Uma pedra deixada cair de uma ponte atinge a água em 5 segundos. Calcule, letra A, a velocidade com que a pedra atinge a água. Agora, a aceleração da gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado, como aparece aqui. Isso é dado do problema. Então, os dados são: o tempo é 5 segundos, o g é igual a 10, a velocidade inicial é 0. Então, ela é deixada a cair. É um problema de queda livre. E a velocidade nessas condições é 0. A velocidade inicial é 0.
Temos essas três funções. Nós temos t, g e o objetivo é calcular o v, porque o v0 é zero, não precisa. Então vai ficar v igual a gt, v igual a 10 vezes t, o t vale 5, então vai ficar 10 vezes 5 dá 50 metros por segundo. Resposta da letra A. Letra B. A altura da ponte despreze a resistência do ar e considere g igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, essa altura corresponderá à trajetória completa percorrida pela pedra até atingir o chão. Né? Ok. Então, g é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Né? E vou usar a primeira, né? Porque ele quer saber a altura da ponte. Né? Porque, olha só, a pedra ela saiu do topo da ponte até a água. Ela vai percorrer toda a altura dela. Então é só calcular o y. O y vai ser essa altura, né? A posição da pedra ao atingir a água. Então vai ficar y igual a gt ao quadrado sobre 2, g igual a 10 e y, g igual a 10, t igual a 5, porque são 5 segundos, né? 5 ao quadrado dá 25, vezes 10, 250, dividido por 2, 125 metros. Então essa é a altura da ponte. Então foi possível calcular a altura da ponte, porque quando a pedra é deixada cair, ela percorre uma distância que corresponde à altura dela, da própria ponte. Por quê? Porque ela atinge a água. Ela atinge a água em 5 segundos. Então esse foi o tempo para percorrer toda a extensão, toda a altura da ponte. Questão 3. Uma pedra é atirada verticalmente para cima e atinge uma altura de 20 metros. Determine a velocidade com que ela foi lançada. Despreze a resistência do ar e considere g igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Ok, então ela vai, atinge. Ok. Então, vamos lá. O objetivo é calcular a... Ok, então nosso objetivo é calcular a velocidade com que ela foi lançada, é a velocidade inicial. Né? Então, beleza. Determine a velocidade com que ela foi lançada. Então aqui estão os dados do problema. G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Tá? E a altura vai ser de 20 metros. Tá? Então o y é igual a 20. Né? Então no lugar do y aqui, ó, eu vou colocar 20. O g vale 10. A velocidade final é 0. Né? Ela é lançada, ela vai atingir o ponto mais alto, né? Aqui, e atinge uma altura de 20 metros. Determine a velocidade com que foi lançada. Né? Então vai ficar 0 ao quadrado igual a v0 ao quadrado menos 400. 2 vezes 10, 20, vezes 20, 400. Então 0 ao quadrado é 0, né? É igual a v0 ao quadrado menos 400. Então, passa menos 400 para o outro lado. v0 ao quadrado igual a 400. v0 é igual a raiz quadrada de 400, que é igual a 20 metros por segundo. Então essa é a velocidade de lançamento. Então esse atingir uma altura de 20 metros corresponde à altura máxima. Então o v0 é igual a 20 metros por segundo. Questão 4. Uma pedra é atirada verticalmente para cima com uma velocidade de 20 metros por segundo. Ela é apanhada em seu caminho de volta em um ponto 5 metros acima de onde ela foi lançada. Determine, letra A, a velocidade da pedra quando ela foi apanhada. Então, a pedra foi atirada para cima, com uma velocidade de 20 metros por segundo. Ela é apanhada em seu caminho de volta. Então, eu coloquei aqui, na realidade, ela sobe na vertical e vai voltar sobre o mesmo caminho. Então, eu cheguei para o lado esse caminho para a gente poder visualizar o retorno dela. Então, vamos ver aqui. Ela quer saber a velocidade, então eu vou usar a Torricelli, né, porque olha os dados do problema. Ele dá o g, que é a nossa aceleração, ele dá a velocidade inicial, que é 20 metros por segundo, e dá a posição, que é 5 metros. Então esses dados aqui cabem na equação de Torricelli. Você vê que não tem tempo aqui, e a única equação que não tem tempo é a de Torricelli. Então acontece isso aqui, né? V ao quadrado igual a V0 ao quadrado menos 2GY. V0 ao quadrado é 20 ao quadrado. Esse 2 é da fórmula. Menos 2 vezes 10 vezes 5.
Então vai ficar 20 ao quadrado, é 20 vezes 20, que é 400. 2 vezes 10, 20, vezes 5, 100. Então, v ao quadrado igual a 300. Esse quadrado passa para o outro lado, vira raiz quadrada. Raiz quadrada de 300 é aproximadamente 17 metros por segundo. Só que ela está retornando. Esse valor aqui é o valor em módulo, né? É o valor é o valor da pedra quando ela está retornando por esse caminho aqui. Na letra B, ele pede a duração de todo o percurso, despreze a resistência do ar e considere G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Ok, então vamos lá, vamos calcular isso. Então nós vamos usar essa expressão aqui, V igual a V0 menos GT. Por que eu vou usar essa expressão? Olha só, ela vai e retorna. A gente já sabe que a velocidade dela final é menos 17 metros por segundo. Então o Vzinho aqui ó, vai ser menos 17. O V0 vai ser 20 e o G é 10. Por que é negativo? Porque para cima é positivo. Como a velocidade desse lado aqui aponta para baixo, ela assumiu o valor negativo. Então no lugar do V vou colocar menos 17, do V0 vou colocar 20 porque a velocidade inicial é positiva. Já a velocidade final é negativa, que é menos 17 metros por segundo, né? Então, resolvendo essa conta, vou passar o menos 10 para a esquerda e o menos 17 para a direita. Eles vão trocar de sinal. O menos 10 vai virar mais 10 e o menos 17 vira mais 17. 20 mais 17, 37. O 10 passa dividindo, 37 dividido por 10 igual a 3,7 segundos. Tá? Ok, então esse é o tempo do percurso total. Essa expressão tornou o problema bem mais simples, né? Porque aqui na letra A nós calculamos o módulo da velocidade nesse ponto, ok? Porque nesse ponto aqui, exatamente nessa altura de 5 metros, a velocidade de subida nesse ponto é exatamente 17 metros por segundo. E de retorno nesse ponto é exatamente em módulo 17 metros por segundo. Só que aponta para baixo, fica negativo, ok? Então essa é uma característica do lançamento vertical. A velocidade inicial de subida vai ser igual à velocidade final de descida, né? Ok? Então, nesse caso aqui, ela assume esse valor negativo porque ela está apontando para baixo. Então, substituindo aqui menos 17, encontramos o tempo de 3,7 segundos. Número 5. Uma bola é arremessada verticalmente para cima e retorna ao ponto de partida em 4 segundos. Determine a velocidade inicial. Despreze a resistência do ar e considere G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. A velocidade inicial eu não sei. O tempo total é de 4 segundos, que é o tempo de subida e descida. E a velocidade final é menos V0. Então, esse é o argumento. A velocidade de lançamento é igual à velocidade com que a pedra retorna. É o mesmo valor, só que o sinal oposto. Então, como vai ser o mesmo valor, é só coloca V0 e troca o sinal, fica menos V0. Tá? Então eu vou usar de novo essa expressão, que fica bem simples a resolução do problema, né? Então fica assim, ó, ela sobe, né, e ela retorna, ó, no mesmo ponto. Então a velocidade de subida de lançamento, a velocidade de partida, é em módulo igual à velocidade de chegada. A velocidade de partida do lançamento é em módulo igual à velocidade de chegada, né? Ou seja, a velocidade de subida ela é positiva porque nós estamos considerando positivo para cima. E a velocidade de descida ela vai ter o mesmo valor, mas vai ter o sinal contrário. Então, no lugar de V, eu vou colocar menos V0. Né? Menos V0 no lugar do V é igual a V0 menos 10 vezes 4, porque é o tempo total, né? Então, aqui ó, eu passo o V0 para o lado esquerdo, ele vai assumir um valor negativo, vai ficar menos V0, que é menos 2V0. O menos aqui permanece, né? Porque o G é negativo, né, para baixo, ele aponta para baixo, negativo. Então, vai ficar assim, ó, V0 é 40 sobre 2, que é igual a 20 metros por segundo. Essa é a resposta. Questão 6. Questão 6. Um míssil é disparado verticalmente para cima, com uma velocidade inicial de 5,0 vezes 10 ao quadrado metros por segundo.
Supondo desprezível resistência do ar e G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, pede-se calcular, na letra A, a altura máxima alcançada. Né? Então, esses são os dados. G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, V0 igual a 500 metros por segundo, H não sabemos, e a velocidade final é igual a zero. Okay? Vamos à altura máxima. A altura máxima vai corresponder quando a velocidade final for igual a zero. Esse é o ponto mais alto atingido pelo míssil. Ó, esse ponto aqui é o ponto mais alto. Aqui ele para por uma fração de segundos. Ele para e depois desce. Então V é igual a zero, ele quer saber a altura máxima. Ok. Vamos lá, Torricelli. Por quê? O Y está associado à altura máxima, o V igual a zero. Então, a altura máxima nós queremos obtê-la, que vai corresponder ao caminho, né, a posição Y aqui, em que V é igual a zero. Tá? Então, a altura máxima nós queremos determinar. Vou usar Torricelli porque aqui não envolve o tempo, não tem o tempo nos dados. Né? Então, eu faço, ó, velocidade final é igual a zero, velocidade inicial 500 metros por segundo, G igual a 10, vamos obter o valor de Y. 500 ao quadrado, 250 mil. 2 vezes 10, 20. Então fica menos 20. Passa para o outro lado, 20y. Quando passa por cima do sinal de igual, troca o sinal, fica positivo. Aqui é menos, passa a ser mais. Aqui está multiplicando, vai passar dividindo. 250 mil dividido por 20 igual a 12.500 metros. Então essa aqui é a nossa altura máxima. Okay? Então, o que foi feito? Nós usamos Torricelli. Nós usamos essa expressão aqui. Ó. Por que eu usei a expressão? Porque é dado o G, ó, o G é dado o V0 e é dado a velocidade final. É só encontrar o valor de Y. Tá? Na letra B, o tempo gasto para atingir a altura máxima. A gente já sabe que a velocidade final é zero. Então, eu vou usar essa expressão por quê? Porque ela envolve o tempo. O G nós já sabemos, o V0 nós já sabemos, e o V é zero. Ó, o V0 é 500, está aqui, ó. V0 é 500. O V é zero. Por quê? Porque na altura máxima a velocidade é zero. Então, passa para o outro lado, né? Menos 10t fica 10t. Então, t é igual a 500 sobre 10, que é igual a 50 segundos. Esse é o tempo máximo, gasto para atingir a altura máxima. Letra C, a velocidade instantânea após decorridos 60 segundos do movimento. Tá? Bom, então aqui o G é dado, a velocidade inicial é dada. Então ele quer saber a velocidade. Ok, então a gente vai calcular a velocidade instantânea após decorridos 60 segundos do movimento. Então ele quer saber a velocidade, eu tenho o tempo, que é 60 segundos. A velocidade inicial é 500, né? 10 ao quadrado é 100, vezes 5 é 500. Né? G é igual a 10, beleza. Então eu vou usar essa daqui, ó. Então acontece isso, ó. Né? Beleza. Ok, continuando, então vamos lá. Vamos calcular. Ó, V igual a V0 menos GT. Né? Então o V0 é 500 menos 10 vezes 60. 500 menos 600 dá menos 100. Então a velocidade é negativa porque ele está retornando, né? Nesse ponto aqui. Então 60 segundos depois ele está retornando nesse ponto. Letra C. Na letra D, quando o míssil atingirá a altura de 10 km. 10 km é 10 mil metros, como está colocado aqui. Quando? Quando significa o tempo, né? Ele quer saber o tempo que vai acontecer isso. Quando o míssil atingirá a altura de 10 km. 10 km são 10 mil metros. Tá? Vamos lá, então. Então, ele vai subir até uma altura, né, de 10 mil quilômetros. Então, vai ficar da seguinte maneira. Ele quer saber o tempo, porque quando está associado ao tempo. Vamos usar essa expressão aqui da função horária por causa dos dados. Ó. O y é 10 mil, ele vai entrar aqui. O V0 é 500 metros por segundo. O tempo nós não sabemos. O G vale 10 e aqui aparece o T de novo. Tá? Substituindo, vai ficar da seguinte maneira. 10 mil igual a 500 vezes T menos 10 vezes T ao quadrado sobre 2. 10 dividido por 2 dá 5. Né? Então, ó, 10 mil é igual a 500 vezes T menos 5T ao quadrado. Isso aqui é uma equação de segundo grau que nós vamos ter que resolver. Então, passando o 5T ao quadrado para o outro lado, ele fica positivo.
Passando 500t para o outro lado, fica negativo, né? Aqui, ó, passa para o lado esquerdo. Esse fica negativo e esse fica positivo. E chegamos nessa equação do segundo grau. Nós vamos simplificá-la dividindo por 5. 5 dividido por 5 dá 1. Menos 500 dividido por 5, menos 100. 10.000 dividido por 5, 2.000. E 0 dividido por 5 dá 0. Resolvendo. Essa aqui é a forma geral. AT ao quadrado mais BT mais C igual a 0. Vocês se lembram, né? AX ao quadrado mais BX mais C igual a 0. Só que no lugar de x aqui é T, tem a ver com o tempo. Quem é o A? É quem está multiplicando o T ao quadrado. Quando não tem nada, é 1. O B é quem multiplica o T, é menos 100. E o C é o termo independente, é o livre, 2.000. Então, fórmula de Bhaskara. T é igual a menos B, mais ou menos raiz quadrada de B ao quadrado, menos 4AC sobre 2A. Vamos substituir o A, o B e o C. Vamos lá, o B é menos 100, por isso ele está entre parênteses aqui. Mais ou menos raiz quadrada, ó, o B aparece de novo, 100 ao quadrado, menos 4 vezes o A vale 1. Ó, o A vale 1. E o C, que aparece aqui, o C vale 2.000. E embaixo tem o A multiplicando 2, ó. Como A vale 1, como está aqui, 2 vezes 1. Menos com menos dá mais ou menos, raiz quadrada. 100 ao quadrado é 100 vezes 100, que é 10.000. 4 vezes 1, 4 vezes 2.000, 8.000. Só que tem um sinal de menos aqui. 10.000 menos 8.000. 10.000 menos 8.000, 2.000. Então ficou T é igual a 100 mais ou menos raiz quadrada de 2.000 dividido por 2. Vamos ver quem é T' e quem é T duas linhas. Tá? Primeiro, resolver essa raiz quadrada. A raiz quadrada de 2.000 é aproximadamente 134,2. Então, vai ficar assim. Menos 100, mais ou menos 134,2 dividido por 2. Primeiro, o sinal de mais. Vou escolher esse sinal de cima. Então, vai ficar... Então, tinha um menos 100 aqui, eu troquei, sabe? Corrigir aqui. Porque não tem aqui, a 100 é positivo. Tá? Então ficou 100 mais 44, porque o que acontece, né? Aqui, ó, eu dei uma corrigida aqui, ó, aqui é 44,72. Raiz quadrada de 2.000 é aproximadamente 44,72 e eu corrigi que tinha um valor errado aqui, né? Ó, 100, vou pegar o sinal positivo, então ficou 100 mais 44,72 dividido por 2. 100 mais 44,72 é igual a 144,72. Dividido por 2, 72 segundos, esse é o T'. E o T duas linhas? Ó, vou pegar o sinal de menos aqui agora. 100 menos 44,72. Então ficou 100 menos 44,72 dividido por 2. 100 menos 44,72 deu 58,28. Dividido por 2, T', né? No caso, T duas linhas, né? Vai ser 27,6, tá? Tá aqui, ó. Então são esses dois valores do tempo aqui. 27,6 e 72 segundos, né? Então esse primeiro tempo aqui vai ser quando na subida ele atingir a altura de 10 km. Então em um determinado momento, que é de 27,6 segundos, ele vai passar pela posição 10.000 metros ou 10 km. Aí vai subir e depois desce. Aí na descida, em 72 segundos, ele vai passar de novo pela posição 10 km ou 10.000 metros. Esse é o significado desse problema. Muito obrigado.